Fala trader, seja muito bem-vindo a esse vídeo e nesse vídeo eu vou te ensinar na prática a operar com o operacional de retração em M5. Só não esquece de deixar o like aqui e se inscrever no canal. Bora pro vídeo. Caixa de retração, retração em M5, o próprio nome já diz, retração em M5. E são exatamente 5 passos que você precisa aprender para operar com esse operacional tão assertivo. Mas antes da gente ir para o primeiro passo, eu vou te mostrar uma alavancagem que um dos nossos alunos fez lá dentro da nossa comunidade. O aluno Patrick, que simplesmente saiu de R$ 60 para mais de R$ 3.000 utilizando esse operacional que ele fez, essa alavancagem. Operacional de caixa de retração que eu vou te ensinar nesse vídeo, nessa aula. Então bora para o passo de número 1. O passo número 1 nada mais nada menos que é sobre tendências. Para você operar retração, você precisa aprender simplesmente a tendência correta para analisar, para procurar oportunidades de retração, né? E para poder operar com esse operacional. Simplesmente temos aqui três tendências, né? Simplesmente tendência de baixa, tendência de alta e lateralização. Simplesmente eu desenhei aqui, são velas feias, mas dá para entender o contexto, né? Da tendência de baixa, da tendência de alta e lateralização. Mas eu vou mostrar para você também, né? Simplesmente nas velas do gráfico realmente. Aqui no gráfico simplesmente do Solana, a gente tem todas as tendências que eu citei aqui teoricamente, né? Simplesmente temos aqui a tendência de alta, a lateralização, alta, baixa, né? Alta novamente, baixa. E agora ele está começando uma lateralização. Mas eu vou mostrar para você simplesmente outra região de lateralização para vocês entenderem. Olha aqui, ó, Solana novamente. Temos aqui tendência de alta, tendência de baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa. E chegou aqui, ele está simplesmente lateral. Ó, podem observar que o mercado está horizontal. E dessas três tendências, qual que é a correta? A tendência de alta, a tendência de baixa ou a lateralização? Eu vou mostrar para você agora. A tendência correta para a gente operar não é a tendência de baixa, não é a tendência de alta, mas sim a lateralização, né? Por quê? O próprio nome já diz, retração, significa que ele está tocando em regiões e retraindo, né? Então, precisa estar simplesmente lateral para ele tocar em uma região acima e uma região abaixo e retrair e sempre finalizar no meio, que é esse o objetivo dele. Então, o primeiro passo a gente já sabe, que é simplesmente a tendência correta. E a tendência correta é a lateralização, o mercado horizontal, o mercado de lado, né? Primeiro passo já foi, bora para o passo 2, que é simplesmente saber o que é retração. Muita gente quer aprender o seu operacional de retração, mas não sabe nem o que é uma vela de retração, né? Não sabe o que é uma retração e qual que é o objetivo da retração. Mas eu vou ensinar para você agora, né? O que é retração? A gente tem aqui simplesmente uma vela normal, né? O corpo da vela. Deixa eu colocar aqui, beleza. Ó, a gente tem aqui o corpo da vela, né? E a sombra da vela. É claro que as duas não podem ser separadas, né? Tem que estar juntas, né? Mas aqui eu estou mostrando para vocês uma vela normal, que é, né, simplesmente o corpo da vela, né, um quadrado, e aqui a sombra da vela, que é simplesmente o pavio, né? Isso aqui é uma vela normal. Isso daqui é a retração, mas a gente vai simplesmente juntar as duas para formar uma vela de retração, que é simplesmente essa daqui, ó. Uma vela que tem corpo, porém tem pavio na parte de baixo e na parte de cima, né? Pavio na parte de baixo e na parte de cima. Isso significa que ele está tocando em duas regiões e retraindo. Uma região aqui embaixo e retraindo para cima, e uma região aqui em cima e retraindo para baixo, né? Simplesmente isso é retração. Ele toca em uma região lá embaixo e retrai para cima e finaliza no meio, deixando o pavio na parte de baixo. Por quê? Ele chega em uma certa região, perde a força, né, vendedora e ganha força compradora e finaliza no meio. Ele chega lá na região acima, perde a força vendedora e finaliza no meio, deixando o pavio na parte de cima e na parte de baixo. Isso significa que tem duas regiões importantes, né? Uma região acima e uma região abaixo, que a gente vai aprender no passo de número 3. Agora você já sabe o que é uma vela de retração e como funciona uma retração, né? Qual que é simplesmente o objetivo dela, né? Que é simplesmente tocar em uma região e retrair e deixar pavio na parte tanto de cima
tanto na parte de baixo. Mas bora para o passo de número 3, para você simplesmente aprender sobre essas duas regiões importantes que ela está tocando e retraindo e deixando as sombras, né? Deixando simplesmente os pavis. Bora para o passo de número 3. O passo de número 3 nada mais nada menos que a gente saber simplesmente as duas regiões mais importantes que ela está tocando tanto lá embaixo e tanto lá em cima, que são simplesmente a região de suporte e resistência. Brian, eu não faço ideia o que é um suporte e o que é uma resistência. E eu vou te ensinar teoricamente, aqui para vocês entenderem, o que é uma resistência e o que é um suporte, né? Eu vou usar uma teoria muito utilizada lá nas minhas mentorias individuais, né? Que é simplesmente a teoria da casa, né? Para você aprender simplesmente a estrutura desse operacional que é suporte e resistência, né? Uma teoria de uma casa. Ó, aqui vocês conseguem entender, né? É uma casa. E dentro dessa casa, vamos supor que a gente jogou uma bola de futebol. Vocês podem observar que tem vários círculos aqui, né? E essa bola simplesmente ela tocou no chão da casa. Lembre-se, o chão da casa é o suporte e o teto da casa é a resistência, certo? E quando você joga uma bola dentro de uma casa, ela bate no chão e a bola vai simplesmente para cima, né? Vai buscar o teto. Então ela bate no chão e vai para o teto. Jogamos a bola dentro dessa casa. Ela tocou no suporte, no chão da casa, né? Que é o chão do gráfico, o suporte, né? É o fundo do gráfico. E foi buscar simplesmente o teto da casa, né? Que é a resistência, o topo do gráfico, a parte de cima, né? Beleza. Esse é o objetivo dela. Buscar simplesmente a região de suporte, voltar e tocar na região de resistência. É as velas. As velas elas vêm, tocam na região lá embaixo, na região de suporte, e volta para tocar na região de resistência para descer novamente. E assim vai, fazendo essa movimentação de zigue-zague, né? Tocou no chão, foi para o teto. Tocou no chão, no teto, vai para o chão. E assim em diante. Mas vai acontecer, né, simplesmente da vela ela buscar a região de suporte, ir para a região de resistência e simplesmente não descer mais. Ela simplesmente fazer um rompimento e buscar o próximo andar da casa, o próximo andar da região do gráfico, né? De simplesmente buscar outra região acima da região de resistência, outra região abaixo da região de suporte, né? E eu vou mostrar para vocês essa teoria que a gente já sabe, as duas regiões mais importantes, que é suporte e resistência. Mas eu vou ensinar para vocês, vou mostrar para vocês a região de resistência e de suporte com lateralização, que foi o primeiro passo, e com retração, que foi o segundo passo. Aqui no gráfico do Tron SD a gente tem simplesmente os três primeiros passos, que é simplesmente o primeiro passo, que é a lateralização, que é a tendência correta. Aqui no Tron SD já está lateral. O passo de número 2, que é a retração. Aqui no Tron SD já está deixando o pavio tanto na parte de cima e na parte de baixo. E simplesmente o passo de número 3, ter a região de resistência e a região de suporte. Aqui a gente já tem essas duas regiões importantes, região de compra e região de venda. Agora eu vou ensinar para vocês simplesmente a como marcar essas duas regiões do passo de número 3, que é a região de suporte e a região de resistência. O primeiro passo é simplesmente você pegar uma linha horizontal e observar o primeiro toque, né? O primeiro pavio da lateralização. O primeiro pavio da lateralização simplesmente foi esse daqui. Ó, esse pavio aqui. Esses dois pavios aqui da primeira vela, né? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma linha horizontal e vou marcar o primeiro pavio. Marquei o primeiro pavio e marquei o segundo. Aqui eu já tenho simplesmente a região de resistência e a região de suporte, certo? As duas regiões mais importantes que eu ensinei para vocês agora no passo de número 3, a região de resistência e a região de suporte. Isso significa que ele simplesmente está tocando na região de suporte e retraindo, ó, tocando na região de resistência e retraindo para baixo. Ele simplesmente tocou agora, né? Foi o terceiro toque da região de resistência. Aqui simplesmente daria uma venda tranquilo. Mas eu vou ensinar para vocês agora um filtro, né? Para vocês saberem quando vender e quando comprar, né? Que é simplesmente o passo 4. Qual é a quantidade de toque, tanto na região de resistência e suporte, correta para poder pegar a operação. Porque sim, precisa de uma quantidade de toque mínima
e máxima para a gente saber quando comprar, quando vender e quando não comprar e quando não vender, né? Dessa lateralização com retração. Então, bora para o passo de número 4. Eu deixei duas imagens aqui na tela para vocês entenderem, né? Simplesmente na prática e teoricamente também. Quantas quantidades de toque precisa de ter na resistência e na região de suporte para a gente poder saber quando comprar e quando vender. Vocês podem observar aqui, ó, na imagem de número 2, aqui do lado direito, em branco, né? A gente tem simplesmente três velas de retração, a gente já tem a região de resistência e a região de suporte, né? Ele simplesmente tocou três vezes na região de suporte, na região de resistência e duas vezes na região de suporte. Mas, Brian, tem três pavis na parte de baixo. Por que não tem três toques? Porque ele não tocou na região de suporte. Aqui tem um xizinho aqui, ó. Porque ele simplesmente tocou por aproximação. Ele não chegou a tocar na região de suporte. Ele simplesmente só aproximou e já retraiu. Então não se considera como toque, né? Se considera como toque realmente quando ele toca simplesmente na linha horizontal que você marcou, né? Que eu ensinei para você como marcar tanto o suporte quanto a resistência, né? Aqui você simplesmente vai contar o toque quando ele realmente toca na linha horizontal. Aqui ele simplesmente tocou, dois toques na região de suporte e três toques na região de resistência, né? A quantidade mínima para você pegar uma compra e uma venda é simplesmente dois toques. Então aqui na região de suporte a gente tem dois toques, né? Se caso uma vela ela vem simplesmente para tocar na região de suporte, deixa eu mostrar para vocês. Ó, vamos supor que uma vela ela veio simplesmente tocar na região de suporte pela terceira vez. Ele já tem dois toques no passado do gráfico. O primeiro, o segundo. E ela veio simplesmente tocar a terceira vez nessa região de suporte. Eu posso comprar? Posso. Tranquilo, posso comprar no terceiro toque tranquilo, tá? Então, o nosso objetivo aqui é comprar no terceiro toque, né? Ela vai retrair e vai deixar um pavio igual essa vela aqui, né? Depois de tocar nessa região, ele vai deixar um pavio enorme e vai finalizar no meio. Brian, simplesmente aqui tocou três vezes. Eu posso comprar na quarta vez? Pode. Vai vir outra vela, né? Isso que eu estou mostrando para vocês serve tanto para resistência, tanto para a região de suporte, mas eu estou dando aqui um exemplo com o suporte, mas é só replicar para a região de resistência, né? Vamos supor que teve outra vela aqui, ela veio buscar a região de suporte, tocou pela quarta vez. Eu posso entrar comprado? Pode. Tranquilo, tá? Você pode entrar comprado na terceira, na quarta e na quinta vez. Agora, na sexta vez, quando tem cinco toques na região de suporte e vem outra vela tocar pela sexta vez, você não pega, porque ela pode romper muito fácil, né? É muito simples, porque ela está simplesmente testando muito essa região e ela pode romper no sexto toque. Então, teve dois toques, você pode pegar para o terceiro? Pode. Pode pegar para o quarto? Pode. Pode pegar para o quinto? Pode. Pode pegar para o sexto? Não. Não pode, tá? É até 5 toques. Brian, teve apenas um toque na região de suporte e ele está indo tocar pela segunda vez. Eu posso pegar? Não. Você só vai pegar uma compra ou uma venda se a região de suporte ter mais de dois toques e a região de resistência ter mais de dois toques, né? Agora vamos supor que a região de resistência só teve um toque e a região de suporte teve dois toques. E a vela veio buscar a região de suporte pela terceira vez. Eu posso comprar? Pode, não interfere em nada. Mas para você comprar, precisa ter dois toques e para você vender lá em cima precisa ter dois toques. A partir do terceiro, você pode comprar e pode vender tranquilo, né? Por exemplo, aqui na prática, aqui a gente tem uma região de resistência, uma região de suporte, tá lateral e tem pavio tanto em cima, tanto embaixo. Os três primeiros passos já está completo. Já estamos com a região de suporte e a região de resistência marcada, né? E aqui ele simplesmente teve um toque na região de suporte, dois toques na região de suporte. Aqui ele não tocou, ó, ele simplesmente só aproximou. Aqui não considera toque, tá? Aqui ele tocou, né? Ele simplesmente rompeu um pouco, mas depois ele retraiu. E aqui ele simplesmente não tocou. Ó, vocês podem observar que no terceiro toque
né? No terceiro toque aqui, ó, dessa região de suporte, ele respeitou lindamente. Igualmente a região de resistência. Ó, lá em cima, a região de resistência, a gente teve 1, 2 toques. No terceiro toque, ele tocou e respeitou, ele retraiu, né? Os outros toques aqui foi simplesmente por aproximação, ó, só aproximou e não foi toque. As velas que tocaram realmente na região de resistência respeitou lindamente. Então aqui, ó, a gente tem o primeiro toque, o segundo toque na região de resistência. Quem entrou vendido no terceiro toque da região de resistência da caixa de retração ganhou a operação. Igualmente, quem entrou comprado a partir do terceiro toque, né, a partir do segundo toque, na verdade, né, aqui na região de suporte, respeitou lindamente. Então você observa os 3 primeiros passos. O mercado está lateral? Show. Tem simplesmente retração na parte de cima e retração na parte de baixo? Show. O que você vai fazer? Vai marcar o suporte e a região de resistência e contar a quantidade de toque, né? Ó, teve 2 toques na região de suporte? Show de bola. Eu vou esperar a próxima vela vir e tocar a terceira vez no suporte para mim poder entrar comprado. É a mesma coisa lá na resistência. Teve 2 toques na região de resistência? Show! Eu vou esperar outra vela vir e tocar novamente na região de resistência para mim entrar vendido, né? E se tocar novamente, entro novamente, né? Lembrando, até o quinto toque. A partir do sexto toque, você não pega porque ele pode romper simplesmente muito fácil, porque ele já está testando aquela região muitas vezes, né? E ele vai romper uma hora ou outra. Porém, a partir do segundo toque, você pode comprar, pode vender à vontade, né? E simplesmente acima de quinto toque, você não pode vender e nem comprar, né? Agora, bora para o quinto passo, que é muito importante, é você simplesmente saber o período da vela para analisar e operar e também o tempo de expiração. Qual tempo de expiração você vai pegar uma compra ou uma venda nessa lateralização com retração? Bora para o quinto e último passo para você aprender a operar com esse operacional. O quinto passo é muito simples, muito fácil e você vai aprender rápido, né? Na verdade, é uma configuração, é um filtro de entradas e de análise. O período da vela que a gente analisa é M5. O nome já diz, retração M5. Mas, Brian, eu não sei o que é M5. Ó, aqui no canto esquerdo da corretora, dependendo da corretora que você opera, a gente opera na Broker 10, que é uma corretora segura que paga rápido, né? E não manipula o gráfico. Para você abrir a conta na corretora, eu vou deixar o link aqui nos comentários fixados e na descrição também. Aqui no canto esquerdo, tem simplesmente debaixo aqui dos candles, né? Tem o período da vela, né? Time, período do candle, né? A gente tem 5 segundos, 10 segundos, até simplesmente um ano aqui, né? De vela. Deixa eu colocar aqui na vela de um ano. Olha só para vocês verem, né? Cada vela dessa daqui tem simplesmente, na verdade, um mês, né? Tem 23 dias para acabar essa vela daqui. E o período, o time que a gente analisa os gráficos é simplesmente em 5 minutos. Então você vai clicar aqui em 5 minutos. Cada vela dessa daqui tem 5 minutos para acabar. No caso essa daqui, ó, tem 4 minutos e 40 segundos para finalizar. E quanto mais o tempo passa, mais vai chegando no final dessa vela. E depois vai abrir outra vela com o mesmo tempo, né, de 5 minutos. E assim por diante. Então, o tempo aqui que a gente utiliza para analisar o gráfico é em M5, em 5 minutos. Tem M15, tem M30, mas a gente analisa em M5, né? Que é simplesmente operacional de retração em M5, a gente analisa em M5, é óbvio, né? E o tempo de expiração, nada mais, nada menos que é simplesmente para final de vela, né? A gente tem 3 opções dentro da corretora: Blitz, que é tempo corrido, Binary e digital. A gente utiliza Binary, né? Que é binárias. E a gente simplesmente pega a operação para final de vela. Por exemplo, a vela está rolando aqui agora. Vamos supor que ela tocou no suporte da caixa de retração, né? Com 3 minutos aqui, ó, eu vou lá, vou para aqui tempo de expiração e coloco para 15 e 15, né? Eu observo quanto tempo falta aqui na vela e quanto tempo falta aqui no tempo de expiração. Então aqui falta 3 minutos e 25 segundos. Aqui falta 3 minutos e 25 segundos. Eu vou selecionar o mesmo, né, para pegar para final
de vela e pego a operação para final de vela, que é o tempo de expiração. Porém, a gente tem dois filtros, né? Que é pegar para final de vela, que é final do período da vela que está rolando aqui agora, que falta 3 minutos, eu vou lá, escolho para 3 minutos, ou para a penúltima vela, né? Que é simplesmente aqui falta 3 minutos, então eu pego para 2 minutos. Então eu vou lá e escolho aqui 15 e 14. 15 e 15 é final de vela, falta 2 minutos e 50 segundos, e aqui falta 2 minutos e 50 segundos. E aqui simplesmente para 15 e 14 falta 1 minuto e 45, é 1 minuto a menos. Então a gente tem dois filtros, a gente pode pegar para final de vela ou para a penúltima vela de M5, né? Mas lembre-se, se a vela está chegando tanto na região de resistência, tanto na região de suporte, faltando 1 minuto e 30 segundos para a vela acabar, você não pega. Você só vai pegar se a vela tiver com 2 minutos para cima, né? 2 minutos para cima. Por exemplo, aqui, ó. Tem 2 minutos ainda. Eu posso pegar a operação? Posso. Abaixo de 2 minutos você não pega, porque ela já está finalizando a vela. E ela está naquela região de resistência ou de suporte da caixa de tração, não é nada legal, porque ela pode simplesmente romper, porque já era para ela ter retraído, né? Então, tempo de expiração para final de vela ou para a penúltima vela de M5, né? E o filtro muito importante é você pegar a operação acima de 2 minutos. Deu 2 minutos, você pode pegar? Pode. Abaixo de 2 minutos, né? Para finalizar a vela, você não pega a operação. E é isso. São esses os 5 passos e é essa simplesmente a estrutura operacional de caixa de retração. Ensinei passo a passo de uma forma direta, de uma forma simplificada, né? Usando teoria e usando a prática para você aprender de uma vez por todas a operar com esse operacional que é muito assertivo. Se você gostou dessa aula, se você gostou desse vídeo, já deixa o likezão aí, já entra na minha comunidade que está na descrição, já se inscreva, ativa o sininho para não perder as próximas aulas e já comenta aqui o que você achou dessa aula de caixa de retração. Agora é só você aproveitar essa estratégia e colocar muita grana no seu bolso. Fechou? Tamo junto, é nóis, bora pra cima e até a próxima aula.